O Espinosa, que é um cara que tem uma trajetória no jornalismo esportivo, hoje também pertence a essa celeuma, mas muito mais submerso, digamos assim, no entretenimento. Como que foi a tua passagem? Já vamos começar dando no meio dessa tua ida hoje no Bola nas Costas, hoje no Pretinho Básico, nos maiores holofotes do Rio Grande do Sul. Como é que foi essa tua caminhada até chegar aqui, cara? Passando por Rádio Grenal, como é que foi o teu início da caminhada? Estivemos aqui com o Adams, falou que tu trabalhou até já no caixa da Renner. Então o que tu já fez de trampo diferente que a gurizada não tá ligada ainda? Então, velho, primeiro obrigado pelo convite mais uma vez e muito massa a gente poder trocar essa ideia e também mostrar um pouco daquilo que nós daquilo que a gente faz, daquilo que nós já passamos, daquilo que a gente quer fazer ainda. E essa tua pergunta é muito legal, cara, porque eu tenho na minha carreira uma decisão muito pontual, assim. Ou eu ia seguindo pelo direito, pelas ciências jurídicas e sociais, que é uma coisa de família, né? Meu falecido Dindo, que agora em 2020 faleceu por causa da pandemia, era um brilhante advogado, Heitor Porto Neto. O meu tio, Fernando Antônio Jardim Porto, é um juiz de direito conceituadíssimo, assim. E aí, então, é um cerne muito familiar, né? Meu bisavô e meu avô, os dois falecidos também, advogados. Então, era uma coisa meio que não é que era uma coisa que eu gostasse, mas era uma coisa que estava no meu dia a dia familiar, assim. E quando eu comecei no jornalismo, eu fui fazendo as duas. E aí chegou um momento que eu tive que decidir, fazer opção. Me formei nas duas, mas entristeci a minha família pelo fato de não ter seguido no direito, mas fui pro jornalismo. E lá em 2009, quando eu faço essa opção, eu começo a trabalhar como produtor na Ubra TV e começo a fazer produção para Marley Soares, que era oriunda da extinta TV Guaíba, chegando na Ubra TV, num projeto muito inovador, encabeçado pela Maria do Carmo, que foi anos âncora do Jornal do Almoço na RBS, junto do Ricardo Azeredo, também brilhante, premiadíssimo jornalista. Então eram dois jornalistas com uma bagagem absurda de cultura, de viagens e, acima de tudo, de contatos, formando o que era para ter sido uma TV futura. E aí a Ubra se perde no meio do caminho, a gente não precisa lembrar do que aconteceu de fato, mas a Ubra se perde no meio do caminho, e nesse meio do caminho vai-se embora a TV, infelizmente vai-se embora a pop rock, vai-se embora um monte de ideias maneiras e ideias pujantes, assim, onde a gente pensava, caramba, isso aqui vai dar muito certo. E ali a Marley se incorpora à Ubra TV e eu chego ali para produzir a Marley, né? Aliás, um beijo pro Gley do Soares, que é o filho da Marley, que é o cara que eu falo até hoje, assim, que é uma pessoa especialíssima. A Marley, infelizmente, já não tá tão saudável, sofre do Alzheimer, mas ali é meu início, né? É o meu livramento do direito, né? É a minha compra do maior barulho da minha vida, quando eu chego para minha mãe, para os meus filhos, assim, ó, eu não vou advogar, eu não vou prestar concurso, eu não vou para promotoria e vou para o jornalismo. E ali a gente começa. E nesse meio tempo, entre produzir o programa da Marley, trazer os convidados, né, essa correria toda que a gente conhece, como é que funciona, o andar de cima era pop rock. E ali eu comecei a subir as escadas e encontrava o Mauro Borba, encontrava o Bives, né, encontrava a Sabrina Homrich e toda uma galera, né, Paulo Inchaus, uma galera massa que já fazia a segunda para a terceira geração de pop rock, porque um tempo antes Fetter já tinha deixado a pop rock para regressar à RBS, já tinha levado com ele Maurício Amaral, KG e tal, e tinham ficado alguns comunicadores, que é o caso do Adriano Domingues, da Simone Cabral, né, Arthur de Faria, enfim. E aí eu comecei a subir, né, aquele lance de escada e lá no Mauro, deixa eu fazer um piloto. E o Mauro nunca deu muita bola, assim. Aí um dia eu cheguei no Bives, eu disse, cara, Bives, me leva lá, meu, troca essa ideia com o Mauro pra eu gravar alguma coisa. E aí a coisa foi crescendo e a gente começou a trabalhar lá. Eu deixei a produção da Marley depois de 1 ano e pouco. Ali já estava fazendo algumas coisas, alguns freelas para pop rock. Aí eu tenho uma breve passagem na SM Cultura,
com um programa meio que matinê, inclusive o nome era Matinê do Rock, lá na FM Cultura, mas uma breve passagem, assim. Aí depois dali eu parto pro Grêmio, eu chego no Grêmio e trabalho no biênio 11-13, biênio que é a consolidação da Arena, né? A gente, naquele momento, deixava o Estádio Olímpico para fazer a migração para a Arena, então eu acompanhei toda a obra, todos os pormenores, né, bastidores, né, com o biênio do ex-presidente Paulo Odoni, como assessor de imprensa, né? Nesse meio tempo, dividindo essa assessoria de imprensa, a gente regressa à Ubra TV para fazer o Virando a Mesa, que era um programa esportivo que tinha na Pampa, que tinha migrado para a Ubra TV, com o Rogério Amaral, com o André Grando, com o Nelson Cerqueira, ainda era vivo o Sadi, quem mais? Haroldo dos Santos. Então ali a gente começava a fazer um programa de debates, né? Quer dizer, reconstruir o Virando a Mesa na Ubra TV. E nesse meio tempo eu saio do Grêmio, troco a presidência, e eu permaneço lá no Virando a Mesa e sigo ali em contatos internos com a Pop Rock já flertando com o traço no Ibope, uma rádio que teve ônibus, cara, a Pop Rock foi um case de sucesso, né? Encabeçado pelo Fetter. E aí depois disso, cara, a gente passa pelo processo de extinguir a marca, né? A chancela Pop Rock e botar no ar a Mix aqui no Sul. Isso foi 2013. E a gente coloca a Mix no ar, já com uma equipe toda diferente, renovada, sob a batuta do Tadeu Malta, também que é um gênio do rádio. Tadeu Malta é uma enciclopédia, um cara com uma vivência absurda, com passagens maravilhosas na carreira. O cara teve do lado da Gloria Estefan, né, velho? Então, eu costumo pegar esses artistas, assim, de uma geração que hoje talvez muitos não saibam, mas fizeram muito da caminhada da cultura pop, da música, do cinema, entre rádio e TV. E o Tadeu coloca a Mix no ar, e eu tava junto dessa equipe, e o Mauro Borba também junto, né? E aí muda, os ventos mudam, a Bandeirantes resolve fazer uma repaginada na Ipanema e chama o Tadeu, que na época era o diretor artístico da Mix. E isso foi em 2014. E nesse meio tempo nós colocamos a Mix no ar e conversa com São Paulo para fazer um braço da cabeça de rede que funcionasse, porque a Mix teve uma experiência péssima em Curitiba, onde colocaram uma rádio e enfim, não deram um cuidado para ela, né? E a gente queria fazer de Porto Alegre algo diferente, né? Algo diferente. Jamais a gente pensou ou achou que pudesse alinhar com a Atlântida, mas a gente desejou que isso acontecesse. Mas esse projeto foi interrompido, né, porque tem esse convite da Band, o Tadeu vai embora, vai pra Band pra repaginar Ipanema, e quando ele sai, ele diz assim: eu vou te levar comigo. Eu fico esperando lá, trabalhando na Mix e tal, e vem o convite, e aí nós vamos pra Ipanema em 14. A gente faz uma rádio rock comercial, essa sim, para poder alinhar no grid de largada com a 102.3, né, a antiga Itapema, pra gente fazer um Ibope ali de 2, 3, 4 pontos, para ter um share de vendas, de comercialização e tal. A Band abrevia, 9 meses abrevia o projeto, fecha a rádio, demite todo mundo que estava por lá. Como eu tenho uma relação muito boa com o Mauro, na época eu ligo para ele: Mauro, fechou a rádio, preciso trabalhar. Aí ele: cara, mas agora tu não volta como tu saiu daqui na época da Mix, tu volta, sei lá, fazendo unidade móvel e tal. Eu disse: não, beleza, cara, eu preciso trabalhar. Aí a gente volta pra Mix. Ficamos ali na Mix até 17, quando vem a proposta da Rádio Grenal, na figura do Alexandre Gadré, da Marjana Vargas, e aí tem o convite, e eu aceito. E ali eu retomo, cara, uma ideia de jornalismo esportivo que eu tinha vivido no Grêmio, só que eu tinha vivido do lado do balcão do clube, onde qualquer coisa que acontecesse que não fosse legal, a gente rebatia, a gente fazia a discuta de sala de redação, donos da bola, todos os programas esportivos possíveis para defender o Grêmio. O cara que é assessor de imprensa, ele quer defender o clube que ele trabalha. E agora nós vamos pro outro lado do balcão, né? E nesse meio tempo todo, de idas e vindas, o entretenimento vai ficando na gaveta.
Então tudo aquilo que eu tinha criado para o cafezinho na Pop Rock, esquetes, imitações, isso vai ficando para baixo. Mas eu vou guardando com o maior carinho do mundo, entendeu? Tava no teu arquivo. Tava ali. Porque na época de Pop Rock ali, eu me lembro que tinha o Café das 5, que a gente conseguia pelo menos chegar um pouco perto do Ibope do Pretinho, das 18, mesmo sendo em horários diferentes, mas a gente coloca personagens bacanas, que era o Fabrício Capim Mijado, que era uma sátira do Carpinejar, né? Que causou um rebuliço, ele não gostou muito na época e tal. A gente lança o Torrada com Ovos, que é uma sátira do Neila Torraca. Enfim, uma série de coisas, mas vai ficando, sabe, lá na gaveta. E a gente chega na Grenal para falar de jornalismo esportivo, para fazer jornalismo, né? E deu tudo certo, acho que a caminhada foi massa nesse tempo todo. Ali, na época de mix, ainda teve um blog chamado Blog Mundo Grenal, com o Alexandre Ernest, que hoje está no Vozes. E o Ernest fazia o setor do Inter e eu fazia o setor do Grêmio. Mas esse blog, uma pena a gente não ter tido a possibilidade de comercializar esse blog, porque era só bastidores. Eram apenas bastidores. Bastidores pesados, assim. Porque a gente queria fazer um jornalismo esportivo, mas não o rame-rame, né? O treino. Por que o Bolanhos não vai treinar? Por que o Sorondo não sei o quê? Eram coisas mais bastidores, assim. Eu me lembro que teve uma matéria que a gente escreveu. Entenda como um Honda Civic foi parar dentro da piscina do Parque Gigante. Que era um filho de um conselheiro que fez uma festa lá e disse: bota os carros aqui do lado que não dá nada. Daí ele foi com uma menina pra dentro do carro lá e... Projeto X, tipo de filme. Ou então, por que o Bolanhos saiu do Grêmio, né? Que na época deu um rebuliço. E eu acho que essa movimentação do blog chamou a atenção da Grenal, né? Porque eu me lembro da matéria que eu escrevi, insubordinação e falta de respeito com a hierarquia. Entenda o caso Miller Bolanhos. E isso, porra, é uma manchete que muitos vão dizer, caça-clique, mas eu tinha print de WhatsApp. Obrigado. Eu tava muito cercado do que estava acontecendo com o Bolanhos na época do Grêmio, né? E isso causou um mal-estar extremo dentro do Grêmio, assim, ó, uma coisa que arrasou com o quarteirão. E acho que talvez tenha chamado a atenção da Grenal, né? Porque o Diogo Rossi, eu estava em contato com ele, trabalhava lá, o Demoliner hoje está na Gaúcha também. Formou comigo, né? Isso. E aí, como é que tu conseguiu isso? Como é que tu conseguiu aquilo? Como é que tu conseguiu aquilo? Então eu foquei muito nos bastidores, em escarafunchar e achar notícia e me cercar das fontes. E o blog começou a ter uma relevância. Só que a gente não conseguiu comercializar esse blog. E quando o blog estava começando a engatinhar, e eu com a Mix lá, trabalhando, fazendo a Mix, fazendo, né, um cafezinho com o blog, o Ernest tem a proposta para trabalhar no Inter. Aí ele me disse, o presidente Medeiros me chamou, eu vou. Eu disse, não, beleza. Toca o blog sozinho. Eu disse, não, vou tocar o blog sozinho. Não tem como. A gente tinha uma meta de 8, 10 matérias dia. Então não tinha como fazer. Enfim, aí veio a Grenal. Na Grenal a gente começou a trabalhar nos finais de madrugada, início de manhã lá no Café com Futebol, uma série de coisas. Aí a Grenal contratou o REC. Aí a gente fez um trio muito massa de manhã cedo, no Café com Futebol, com o Thiago Rocha, REC e eu. E aquilo lá tava muito bom, aí tinha o Futebol Alegria do Povo, que era divertido demais de fazer. Aí eu comecei a puxar umas imitações de novo, comecei a trazer o Luxemburgo de novo, comecei a trazer algumas coisas de novo que estavam na gaveta. E aí teve uma mudança de programação e me propuseram para ir pra Tardinha, fazer o Grenal Futebol Clube. Aí eu disse, eu vou com uma condição, com carta branca. Que vocês não me venham encher o meu saco na minha linha editorial. Vocês vão me dar ancoragem, eu preciso ter uma linha editorial livre para criar. Vocês querem fazer um talk show, a rádio que só fala de Grêmio e de Inter. Então vocês não vão encher o meu... Eu disse, vocês não vão encher o meu saco, né? Vou poder fazer o que eu quiser. Não, beleza. Aí chamava o Chicão Tofani entrava e botava uma música que fazia aniversário no dia, ele gostava muito de Pet Shop Boys e tal. Aí fazia um carnaval, apresentava os guris. E o troço bombou. Foi muito bem, assim, muito bom. E o mercado foi se movimentando, e eu sempre em contato com os amigos ali, dos bastidores. Aí comecei a contatar o Martin TJ, né, que também trabalhou na Pampa, que hoje está na 92, que foi o cara que me levou para Atlântida. E sempre, claro, não negando, quero sempre subir os degraus, né? Acho que eu mereço, eu trabalho para isso, eu quero, entendeu?
E aí teve a movimentação, o Duda escolheu fazer a carreira independente dele de internet, o Duda Garbi, o Nego Di saiu também, e aí abriu a brecha. E aí o Martin disse, agora tem um momento. Eu só comuniquei Marjana, todos os diretores lá da Pampa, da Granada, só recebi uma proposta e tô indo embora. Agradeço, obrigado, mas é a chance da minha vida. E aí a gente chega na RBS, há 1 ano e pouco atrás, para fazer Tá Vazando e Bola nas Costas. Né? E aí eu começo a abrir a gaveta lá dos arquivos e começo a tirar o que eu fazia, o que eu deixo de fazer, quem morreu, quem morreu eu não faço mais, quem tá vivo a gente tem que aprimorar, e a gente começa a discorrer a carreira, começa a fazer de novo, e aí eu volto pro entretenimento. Aí hoje eu tô bem despreocupado com informação de bastidores, a gente sabe de algumas coisas, né? Enfim, a gente vai recebendo, as fontes vão dando pra gente, e muitas pessoas pensam que as fontes são os diretores, os vices de futebol, os boleiros e tal. Cara, fonte é o cara que despacha a mala no aeroporto, é o enfermeiro da clínica que o jogador vai fazer exame de imagem, é o contato que conhece o cara. Essas são as fontes, tá? Então, hoje eu tô muito despreocupado com isso. Muito despreocupado. Eu tô preocupado só em recuperar o entretenimento, que eu comecei lá em 2009, né? E entregar para o grande público o que eles querem, né? Que é a risada, velho. Mas, claro, volta e meia a gente fala um pouco mais sério, tem a informação, pontua aqui, acolá, liga pro presidente, liga pro outro presidente, liga pro assessor e tal, se cerca um pouquinho, para poder fazer a piada também, que é legal o cara tá fazendo a piada informado, para não queimar o filme. Mais ou menos por aí, cara. Não, perfeito. Acho que me alonguei muito, né? Não, contexto muito bem colocado. E olá, mais um que não se inscreveu no canal. Inscritos são muito importantes pro projeto crescer. E não custa nada pra gente te inscrever. Dá uma força pra gente, te inscreve aí.